Caros alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jânison falando. Hoje vamos dar nossa continuidade às videoaulas de probabilidade, né? Hoje teremos a nossa aula 2. Antes de tudo, vou fazer como todo mundo, né? Dar aqueles recadinhos, mas principalmente visando disseminar o conteúdo matemático, né? Que vocês compartilhem essa aula o máximo que vocês puderem para alunos de segundo ano, para alunos de terceiro ano e até para alunos de primeiro ano, pois essa aula aqui não tem tantos pré-requisitos. Eu gostaria que vocês deixassem o gostei ou não gostei, porque também é importante para avaliar o meu trabalho aqui. Use a caixa de comentários para deixar eventuais dúvidas, a fim de que eu possa respondê-las, né? Porque só assim a gente tem um feedback, né? Para não ser só um caminho de ida. Se inscreva para continuar acompanhando, claro, e é aconselhável assistir a aula 1 antes. Eu vou deixar a aula 1 no comentário fixado e vou tentar colocar no card também, tá? Vamos falar do conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje, vamos falar de probabilidades, claro. Vamos dar continuidade ao assunto de probabilidade, vamos falar de exercícios, de algumas propriedades e da probabilidade do evento complementar, tá certo? Só lembrando da aula passada que se o A é um evento contido no espaço amostral ômega, então a probabilidade do evento A ocorrer é o número de elementos do evento sobre n de ômega. E eu até comentei que era número de casos favoráveis sobre número de casos totais, certo? Então vamos aqui ao nosso primeiro exercício de hoje. No lançamento simultâneo de dois dados, um vermelho e um azul, determine o espaço amostral e em seguida calcule a probabilidade dos seguintes eventos ocorrerem. Então veja aí que eu estou querendo falar de espaço amostral e cálculo de probabilidade com alguns eventos aí. O primeiro é sair o mesmo número em ambos os lados, depois sair soma igual a 9, sair soma maior que 10, soma maior que 12, soma maior que 1 e menor que 13. E aí eu já fiz um adiantamento aqui na aula, já digitei para vocês o espaço amostral. Eu queria que vocês dessem uma olhada no esquema, porque a ideia desse problema é lançar dois dados e veja que esses dados são diferentes. Hein? Temos um dado vermelho e um dado azul, não é isso? Então vamos trabalhar com esses dois dados, são dados diferentes, então a gente não pode dizer que o resultado vai misturar, digamos assim, entre aspas, né? Os resultados serão bem claros e diferentes um do outro, tá? Eu fiz essa tabelinha aqui para deixar claro para vocês as possibilidades de resultado, né? Veja, o primeiro valor aqui significaria do dado vermelho. Então, dado vermelho 1, o dado vermelho C2, o dado vermelho C3, 4, 5, 6. E o segundo valor está associado a esses valores aqui, que são dos dados azuis. Então, veja, dado azul aqui, 1, dado azul 1, dado azul 1, dado azul 1, todos 1. Então, 1 do vermelho, 1 do azul, 2 do vermelho, 1 do azul. Então, continuando, como aqui significa que foi o dado azul foi o 5 e o dado vermelho foi o 4, por exemplo, tá? Então, fazendo um esquema como esse, fica fácil notar que o espaço amostral tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 6 linhas. Então vai ficar 6 vezes 6, que é igual a 36. É o n de ômega, ou seja, não é o espaço amostral. Quando eu falo o espaço amostral, o conjunto ômega seria o quê? O conjunto ômega seria esse conjunto aqui, com todos esses valores, separados por vírgula, todo mundo aqui até o final, certo? Esse seria o nosso conjunto ômega, mas lembrem, no cálculo da probabilidade, o que a gente usa é o n de ômega, né? E não ômega. 6 vezes 6 igual a 36, vocês poderiam pensar assim, 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 possibilidades para o segundo dado. E ao mesmo tempo você pode me perguntar, então professor, por que você fez essa tabela se só 6 vezes 6 me dá o 36, que é o n de ômega? Cuidado. Na questão também pediu para você determinar o espaço amostral. Não foi só o n do espaço amostral. Não foi só a quantidade. Então veja, como eu disse, né? Agora há pouco. 6 vezes 6 igual a 36. 6 possibilidades do primeiro, 6 possibilidades do segundo dado. Tá certo? Nessa distribuição, também é interessante notar aqui, ó, veja que nessas diagonais aqui,
a soma dos elementos são sempre iguais. É 5 mais 1 é 6, 4. Eu fiz até mais escurinho para deixar claro para vocês, né? Todas essas somas são iguais em cada diagonal. Fica bem interessante isso aqui. Vai ajudar bastante a gente nos problemas. Então vamos para a letra A. Na letra A diz aí, sair o mesmo número em ambos os lados. Para sair o mesmo número em ambos os lados é só observar. Quais são esses casos aqui? São esses casos dessa diagonal aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Então, veja que o N, eu vou chamar aqui de evento A. Na letra A. N de A vai ser 6, porque são 6 possibilidades com o mesmo resultado. E aí a probabilidade, que está pedindo também para a gente calcular a probabilidade do evento A ocorrer é N de A sobre N de ômega, que no caso vai ser 6 sobre 36. Quando a gente simplificar por 6, vai ficar 1 para 6. Tá? Vamos fazer rapidinho aqui. Letra B, soma igual a 9. Para soma igual a 9, vamos comentar aquilo que eu falei agora há pouco. Nas diagonais, nessas diagonais aqui, elas mantêm a soma. Então vamos procurar um valor que a soma seja 9, como aqui é 6 e 3. 6 e 3 a soma é 9, 5 e 4 a soma é 9, 4 e 5 a soma é 9, 6 e 3 a soma é 9. Então, N de B, do evento B, o evento B que é a sair soma igual a 9, N de B tem 4 elementos, certo? E, ou seja, a probabilidade de B vai ser N de B sobre N de ômega, que é igual a 4 de 36. Simplificando aqui por 4, temos 1 para 9, a probabilidade. Lembre que vocês podem fazer as contas e transformar essa probabilidade em número decimal e posteriormente em porcentagem, certo? Mas assim, a interpretação da fração também é legal, porque quer dizer o quê? Em média, a cada 9 tentativas, uma delas, a soma vai ser igual a 9. Por que eu digo em média? Porque probabilidade não lhe dá certeza, lhe dá estimativa, certo? Então, estima-se que a cada 9 lançamentos dos dois dados, a cada 9 repetições do experimento, um deles vai ocorrer o sucesso que a gente quer, tá certo? Vamos lá, para a letra C, soma maior do que 10. Então, N de C, soma maior que 10. Novamente, aqui nessa diagonal a soma é 10, maior do que 10, então ficaria esse cara aqui e esse cara aqui, né? Quando a soma é 11 e a soma 12, ou seja, só temos 3 possibilidades. Então, e a probabilidade de C fica 3 para 36, que é 1 para 12, né? Quando a gente divide por 3 aqui a fração, certo? Vamos comentar aqui a letra D, que diz, sai soma maior do que 12. E aí é que está o problema. Veja que aqui no comecinho a soma é 2 e a soma só vai aumentando. E no máximo aqui é 12. Então, sair a soma maior do que 12 é possível? Não. Então, N de D, o evento D é o evento sair soma maior que 12. Não tem elementos. Não tem nenhum resultado dentro do espaço amostral. Porque lembre, o evento tem que estar contido no espaço amostral. Tem que fazer parte do espaço amostral. Então, nesse caso, N de D é 0. Porque D é o conjunto vazio. O evento D é o conjunto vazio. Certo? Esse é o que a gente chama de evento impossível. E aqui a probabilidade dele é 0, certo? Então a probabilidade do evento impossível é 0, não tem como ocorrer, não existe caminho possível para isso ocorrer, tá? Vamos falar do E. Sai a soma maior que 1, então veja aqui, maior que 1 já começa do 2, então todos eles aqui têm soma maior do que 1, então maior que 1, tudo bem. Menor do que 13, a gente viu agora há pouco que o maior era 12. Então, menor do que 13, todos são. Então, ali aqui no E, o N do E, o número de elementos, é igual a 36, que é igual ao N de ômega. Ou seja, o E é igual ao ômega. O evento E é igual ao próprio espaço amostral. Esse aqui é o chamado evento certo. Aí você vai dizer certo de quê? Certo e errado? Não, certo, a palavra certo vem da palavra certeza, porque aqui a probabilidade do evento E ocorrer é 100% ou 1, né? Simplesmente. Então veja, por isso que fala certo, da palavra certeza, tá certo? Vamos dar prosseguimento agora aos próximos exemplos. E lembrando, se tiver alguma dúvida, pode deixar na caixa de comentários. Então vamos ao nosso exemplo 3.
Antes dele, vou até comentar, porque algumas pessoas podem pensar, poxa, então eu posso sempre fazer um esquema daquele, um desenho, uma árvore de probabilidades, sempre vai ser fácil fazer espaço amostral desse jeito? Às vezes sim, gente, e às vezes não. Tem casos que o espaço amostral vai ter, sei lá, 1000 elementos. Então será muito mais difícil da gente desenhar esses 1000 elementos. Então veja esse exemplo 3 que vai esclarecer um pouco o que eu estou querendo falar. Considere todos os números naturais de 3 algarismos distintos que pode formar com os algarismos do conjunto 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um deles ao acaso, qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, na hora de fazer a solução de um problema como esse, é pensar primeiro no espaço amostral. Não pense primeiro no evento, porque o evento sempre é um subconjunto do espaço amostral. Então, ele sendo um subconjunto do espaço amostral, se a gente pensar primeiro no espaço amostral, vamos já meio que de certa forma entender mais como é que vamos fazer a estrutura do evento, tá certo? Então vamos lá. Eu quero fazer números com 3 algarismos e esses algarismos sejam distintos. Quero formar usando esses dígitos aqui, né? 1, 3, 4, 7, 8 e 9. E escolhendo um deles ao acaso, qual a probabilidade de sair um que comece por 3 e termine em 7? Então, o espaço amostral são todas as possibilidades que têm algarismos distintos. Lembre que aqui, 1, 3, 4, 7, 8 e 9 são 6 opções. Concordam? 6 opções, tá? Dessas 6 opções, vamos pensar agora no espaço amostral. Eu quero formar números que tenham 3 dígitos. Então, para a primeira aqui, para a primeira casa, vamos falar de casa, que seria centenas, né? Para o primeiro algarismo que a gente vai usar, certo? Temos quantas possibilidades? Temos 6 possibilidades. Porque na primeira aqui eu posso usar qualquer uma dessas 6 opções, certo? Agora vamos aqui para a segunda casa. Eu tinha, digamos, as 6. O 1, o 3, o 4, o 7, o 8 e o 9. Eu tinha 6 opções. Agora, para a segunda casa, cuidado com a segunda e com a terceira casa, aqui nesse problema. Porque veja que os algarismos têm que ser distintos. Ou seja, digamos que na primeira casa caiu o 7. O 7 entrou aqui na primeira. Ele não vai poder mais entrar na segunda. Então, aqui a gente tem 5 possibilidades. O 7 ele não se encaixa mais aqui. 1, 2, 3. O 7 já entrou aqui. O 8 e o 9. Então, só relembrar. Digamos que foi o 7. Poderia ser qualquer um que vocês tivessem sorteado aí, escolhido, coisa do tipo, tá? Agora vamos para a segunda casa. Tinha 5 possibilidades. Eu tinha 1, 3, 4, 8 e 9. Aí digamos que por acaso, sei lá, eu tenha escolhido o 3 para essa. Então, para a terceira casa, só vai me restar quantas possibilidades, né? Quantas opções? Só vai me restar 4 opções. 4 possibilidades. Então, essa técnica aqui dos algarismos distintos funciona muito bem. Então, aqui a gente tem o n de ômega. N de ômega vai ser 6 vezes 5 vezes 4, que dá 30. 30 vezes 4, 120 possibilidades. Então, veja que o espaço amostral aqui tem 120 opções de números. Seria muito difícil fazer como aquele do dominó, a gente colocando os números de um por um, né? Escrevendo na sequência, vamos dizer, 1, 3, 4, 3, 4, 7, 4, 4, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 8, 5. Veja, são tantas possibilidades, são 120. Seria muito difícil da gente escrever de um por um, tá? Assim, é muito melhor. Vamos agora para o nosso evento. Eu quero que o número comece por 3 e termine com 7. Então, aqui, ó, eu tenho fixo o 3 e eu quero que ele termine por 7. Ou seja, aqui também eu fixo o 7. Fixei os dois. Então, só restou aqui algumas possibilidades. Então, quais seriam as possibilidades que ficaram aqui? O 1, o 3 não pode, porque os algarismos são distintos. 4, 7 não pode, 8 e o 9. Então, dessas 6 opções que eu tinha, restou quantas possibilidades? Restaram 4 possibilidades. Ou seja, vai ficar 317, 347, 387, 397. No caso do evento, até que dava para fazer na mão. Então, n do evento A vai ser igual a uma possibilidade, que é o 3. 7 só tem uma possibilidade, vezes 4 possibilidades, que dá 4 possibilidades. E nesse caso, a probabilidade desse evento ocorrer, do evento A,
é n de A sobre n de ômega, que vai ser 4 para 120, que quando a gente simplifica por 4, vai ficar 1 para 30, tá certo? Ou seja, em média, a cada 30 sorteios, um deles vai me dar um resultado que comece por 3 e termine por 7. Feito isso, relembrado nossas fórmulas de probabilidade, nossas ideias, vamos agora dar um pouco de teoria e voltar aos exercícios daqui a pouco. Primeira coisa aqui são as propriedades da probabilidade. Seja um evento do espaço amostral ômega, a mesma notação que a gente já vem seguindo, sem problema nenhum, ou seja, o vazio contido em A, contido em ômega. Por definição, o evento é subconjunto do espaço amostral, ou seja, ele está contido no espaço amostral. E qualquer conjunto, gente, o evento é um conjunto, e qualquer conjunto está contido no vazio. Ele contém o vazio. O vazio está contido em qualquer conjunto. Então, essa relação aqui é totalmente válida. Inclusive, alguns autores gostam de colocar também a igualdade aqui embaixo, ou seja, ele está contido e pode ser igual. Na relação de contido, a igualdade entra, certo? Mas quando a gente põe assim o igual, a gente meio que diz, olha, só lembrando, lembre que pode ser igual. E a gente viu no caso dos dados, né? O evento D foi vazio, foi chamado evento possível. E o evento E foi igual ao espaço amostral. Então veja que aquele exemplo já varre essa ideia aí, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Temos as seguintes propriedades. P1, probabilidade do evento impossível vai ser igual a zero. O do evento certo vai ser igual a 1. Lembrando, 0 ou 0%, porque lembre que multiplica por 100%, ou 100% aqui, né? 1 ou 100%. Então, lembrando disso. E essa propriedade 3, que fala do valor da probabilidade, diz aí que a probabilidade de um evento A qualquer é um número que está sempre compreendido entre 0 e 1. Pode ser 0, pode ser 1. Então aqui, fazendo essa propriedade 3, mostrando as continhas dela, meio que a gente já explica as outras duas. Porque sabemos que, como isso ocorre, temos que n do vazio é menor ou igual que n de A e é menor ou igual que n de ômega. Tá certo? E aí, se eu dividir tudo por n de ômega, veja o que vai ficar. N de ômega aqui, n de ômega aqui e n de ômega aqui. Olha que interessante. N de vazio, o vazio não tem elementos, então n do vazio é zero. Zero dividido por qualquer coisa vai ser zero. Essa relação n de A sobre n de ômega é a probabilidade do evento A. Um número dividido por ele mesmo, 1. Então, provamos isso aqui rapidinho, sem maiores transtornos, né? Agora vamos fazer mais alguns exemplos. Veja como é interessante com as propriedades resolver alguns tipos de problemas. Claro, não todos vai dar. Em uma reunião com N professores, um deles será escolhido ao acaso para representar o campus em uma entrevista. Se a probabilidade do escolhido ser o professor de matemática é n mais menos 5 sobre 9, então essa já é a probabilidade de que o professor de matemática seja escolhido. A probabilidade do professor de matemática ser escolhido é n menos 5 sobre 9. Qual é o número máximo e mínimo de professores que pode haver nessa reunião? Parece um problema bem complexo, né, quando a gente olha assim, mas se a gente não se assustar, lembrar da propriedade 3, da P3 que eu falei a vocês, que diz o quê? Que a probabilidade de qualquer evento A, não importa qual evento seja, sempre vai estar limitada entre 0 e 1, ou seja, limitada entre o 0% e o 100%. Então vamos aplicar a nosso problema aqui. A probabilidade do evento A pode ser a probabilidade do evento M, né, do professor de matemática. Então vai ser n menos 5 sobre 9, ou seja, a probabilidade do evento compreendido entre 0 e 1. E aqui eu posso multiplicar por 9, perdão. Se eu multiplicar toda a equação por 9, o que vai acontecer, né? Multiplicando toda a equação por 9, a gente pode eliminar essa fração aqui. 0 vezes 9 é 0. N menos 5 dividido por 9 vezes 9, corto 9 quando multiplico. N menos 5. 1 vezes 9, 9. A mesma forma, o 9 estava dividindo, eu multipliquei toda a equação para cancelar. O 5 tem um menos, então para cancelar ele, eu vou e somo o 5 em toda a equação. 0 mais 5,
Lembre, tem que ser em toda a equação para que a gente não desbalanceie. Na verdade, inequação, né? Aqui. N menos 5 mais 5 fica N, 9 mais 5, 14. Então, pergunta. Veja como foi rápido desde que a gente usou a propriedade correta. Qual o número máximo e mínimo de professores que pode haver nessa reunião? Então, o número mínimo de professores que pode haver nessa reunião é 5. E o número máximo de professores que pode haver nessa reunião é 14, certo? Questão interessante. Vamos agora falar um pouquinho mais de teoria para depois voltar aos exemplos. Uma parte que eu não tinha falado ainda para vocês, que era do evento complementar, né? O que significava, o que é esse evento complementar, né? Dado qualquer evento A, por definição contido no espaço amostral, seu complementar denotado por A barra. Então veja, tem um evento A, o complementar é o A barra. Ele é o evento de ômega formado pelos elementos de ômega, óbvio, que não pertence ao evento A, ou seja, se você imaginar o espaço amostral como um conjunto, ele vai ter duas partes, considerando o evento A. Tem a parte do A e tem a parte do complementar, porque ou é do evento ou é do seu complementar. Nunca vai ser dos dois ao mesmo tempo, tá? Por questão de definição. E uma coisa interessante, importante a gente notar, é que a união desses dois conjuntos, do conjunto e do seu complementar, está o espaço amostral, e a interseção é vazia, ou seja, eles não têm elementos comuns, né? Um evento e o seu complementar não têm elementos comuns. E aí a gente vem na propriedade 4, que fala da probabilidade do evento complementar. A probabilidade do evento complementar vai ser 1 menos a probabilidade do evento A. Aí você vai dizer, e essa propriedade, professor, vai ser legal em quê? Essa propriedade, gente, vai ser legal em casos que não fica muito fácil da gente achar uma probabilidade de forma direta. É mais fácil achar a probabilidade pelo não, certo? É como se uma parte aqui fosse sim, o A vai ocorrer, e aqui fosse um não, A não vai ocorrer. Então, às vezes, é mais fácil a gente calcular a probabilidade do sim do que a probabilidade do não. E aí depois descontar. Fica bem mais fácil, tá certo? Essa propriedade aqui, ela pode ser demonstrada a partir dessas duas características aqui. Porque essas duas informações que a gente tem aqui me diz uma coisa. Se a união é o ômega e a interseção é vazia, quer dizer que o número de elementos de A barra mais o número de elementos de A dá igual ao número de elementos de ômega. Então, até olhando aqui a ilustração, né? Se eu juntar os elementos de A com os elementos do A barra, me dá os elementos de ômega do espaço amostral. E essa conta não está errada porque a interseção é vazia. Porque se a interseção não fosse vazia, se tivesse elemento comum, a gente teria que descontar aqui. Novamente, como naquela outra conta, a gente divide tudo por n de ômega. Então, vamos dividir por n de ômega tudo aqui. Então, veja o que acontece. N de A barra por N de ômega, por definição, é a probabilidade do A barra. Aqui é a probabilidade do A, um número dividido por ele mesmo, é 1. Então, veja que aqui, passando esse A barra para o lado direito, é mais, ele passa como menos, e aí a gente chega na nossa propriedade, né? Bem simples de provar, uma propriedade interessantíssima, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou falar é um exemplo bem fácil, e aí a gente vai aumentando o nível de dificuldade nos exemplos seguintes, tá certo? O primeiro exemplo que eu quero falar com vocês é esse. Em uma urna há bolas vermelhas e azuis. Sabendo que a probabilidade de retirar aleatoriamente uma bola vermelha é de 0,35, qual é a probabilidade da bola retirada não ser vermelha? É bem fácil. Vermelhas, verdes e azuis. Temos 3 opções de cores. A gente já sabe que a probabilidade da vermelha é 0. Probabilidade da vermelha é 0,35, certo? Então, qual a probabilidade da bola retirada não ser vermelha? Não ser vermelha quer dizer o quê? Verde ou azul. Então, se você fosse calcular, aqui não teria nem informação de calcular o verde nem o azul. É só você pensar então o quê? O não ser vermelha, como eu falei na hora das propriedades, é sempre a negação, sempre o oposto. Então, verde ou azul é o complementar do vermelho. E aí a gente sabe pela propriedade que a probabilidade do complementar
é 1 menos a probabilidade do evento direto. Então, a probabilidade de não ser vermelha, ou seja, de ser verde ou azul, é 1 menos 0,35, que vai ser igual a 0,65 ou 65%. Quando a gente multiplica por 100, eu desloco as duas casas, não é isso? Vamos agora fazer dois outros problemas com o grau de dificuldade aumentando, né? A probabilidade de um piloto vencer uma corrida é o triplo da probabilidade de ele perder. Em termos percentuais, qual é a probabilidade de que esse piloto vença a corrida? Então veja aqui que vencer e perder são eventos complementares. Tá certo? Então veja, eu posso chamar o evento vencer de V, o evento perder de V barra, porque ele é complementar ao evento de vencer. E a gente sabe pelas propriedades que a probabilidade de um evento complementar vai ser o quê? 1 menos a probabilidade do evento. Além disso, vamos extrair uma outra informação aqui que diz que a probabilidade dele vencer é o triplo da probabilidade dele perder. Então, a probabilidade dele vencer é 3 vezes a probabilidade de ele perder. Substituindo nessa equação aqui, temos probabilidade de V barra 1 menos a probabilidade de V, que é 3, probabilidade de V barra. Passando esse 3 para cá, probabilidade de V barra mais 3 probabilidade de V barra. Lembrando, V barra é o complementar de vencer, que é o evento perder. Ficou só um do lado de cá, né? 4 probabilidade de V barra, porque era 1 mais 3. Então, a probabilidade de V barra, se o 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 1 quarto. Mas, né, eu quero saber em termos percentuais, primeira coisa. Segunda coisa, qual é a probabilidade de esse piloto vencer. Aqui 1 quarto é a probabilidade de ele perder. Mas aí ficou fácil agora. Se 1 quarto é a probabilidade dele perder, a probabilidade dele vencer vai ser, dá para fazer de cabeça, 3 quartos. Porque eles são complementares, é 1 quarto. 1 quarto seria essa aqui, é a probabilidade dele perder. Então, a probabilidade dele vencer ficou 3 quartos. Tá? E aí, quando a gente divide o 3 por 4, a gente obtém o 0,75. Vocês podem fazer a conta aí e testar. E o 0,75 me dá que a probabilidade desse piloto vencer a corrida, pulando as duas casas, fica 75%. Vamos ao próximo exemplo aqui. Um casal deseja ter 3 filhos. Determine a probabilidade de ao menos um ser do sexo feminino. Eu vou trabalhar essa questão usando os princípios multiplicativos de combinatória, como eu fiz com aquela dos números. Tá? Então, se ele quer ter 3 filhos, o casal, temos vagas aqui para 3 filhos. Cada vaga aqui, digamos assim, cada filho vai nascer, tem 2 possibilidades. Certo? E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Isso quer dizer que o n de ômega é igual a 8. Isso passa a mostrar os teus elementos. Aí você pode fazer essa questão com aquelas tentativas que eu falo, né? Masculino, 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 feminino, masculino, feminino, masculino. E fazendo todas as opções. São 8 opções. É uma possibilidade. Mas lembre, desenhar árvore de probabilidade, desenhar todas as possibilidades, às vezes não é muito bom. Por exemplo, se fosse 5 filhos. 5 filhos teria mais 2 aqui, mais 2 aqui, que daria 2 elevado a 5, que é 32 e não 8. Então, veja, você já teria que desenhar 32 possibilidades, ia ficar muito grande, tá certo? Então, enquanto mais técnico a gente for nessas horas, talvez seja melhor para problemas mais difíceis. Quando você vê esse ao menos um na matemática, quer dizer, pode ser um feminino, 2 feminino ou todos do sexo feminino. Então, imagine, se eu for fazer o problema nessa sequência, eu vou ter que fazer 3 contas. Uma conta para uma pessoa do sexo feminino, uma conta para 2 pessoas, outra conta para 3 filhos do sexo feminino. É muita conta. Então, posso entender que esse ao menos um ser do sexo feminino é o complementar de quê? Ele é o complementar de todos serem do sexo masculino. Todos serem do sexo masculino. E aí fica fácil, porque todos serem do sexo masculino, que é o A barra, só tem uma possibilidade, que é o quê? Masculino, masculino, masculino. Não tem outra possibilidade aqui de filho, certo? Esse é o A barra. Então fica fácil agora. A probabilidade do A barra vai ser 1 sobre o total, que é 8. Isso quer dizer que a probabilidade do evento A, que é todos
ser, que é, desculpa, ao menos 1 ser do feminino, fica 7 oitavos. Então veja que ficou bem mais fácil, né, de fazer a conta assim. Eu sempre venho falando, né, para vocês fazerem a conta, essa é a nossa última conta de hoje, eu vou fazer 7 oitavos, 7 dividido por 8, como 7 é menor do que o 8, tá? A gente tem que colocar um 0, e acrescentar um 0 aqui, por causa disso, tá? E aí, você vai fazer 70 dividido por 8, o número mais próximo é 8. 8 vezes 8 é 64. Sobram 6. Como tem a vírgula, a cada rodada eu posso acrescentar um 0. 60 dividido por 8 é 7. 8 vezes 7, 56. Sobram 4. Como disse, a cada rodada pode colocar um 0 por causa dessa vírgula. 40 dividido por 8 é 5. E aqui a nossa conta se encerra. Esse número é igual a 0,875. E passando para a porcentagem, lembrando, ou você multiplica por 100 e põe o símbolo por cento, ou simplesmente desloca duas casas, que é o que eu gosto de fazer. Aqui fica 87,5% a probabilidade de ao menos uma filha ser de sexo feminino, né? Então fica bem mais fácil do que fazer separado, de 1, de 2 e de 3. Imagine, como eu disse, se fosse com 5 filhos, ia ser muito mais difícil de fazer essa conta, tá certo? Bom, gente, nosso tempo já está esgotando, né? Para finalizar a aula, vou fazer esse último exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais elaborado e também envolve os conceitos de probabilidade complementar. Aqui diz que uma máquina produziu 50 parafusos, dos quais 5 eram defeituosos. Então, 50 parafusos e 5 são defeituosos. Considere que os parafusos são diferentes, claro. Ao pegar ao acaso 3 parafusos, pega os 3 parafusos ao acaso. Esse é o experimento do problema, né? O experimento é pegar 3 parafusos. Qual é a probabilidade de que pelo menos um seja perfeito? Então, pelo menos um, novamente, com pelo menos um, você pensa o quê? Um com defeito, 2 terem defeito ou os 3 terem defeitos, certo? Então, para não ter que fazer 3 contas, esses ou aqui pode complicar vocês, o que é que a gente pode dizer? Dizer que esse é o evento A e a gente tem um evento complementar. Qual é o evento complementar disso? Um ter defeito, ou 2 ter defeito, ou 3 ter defeito. Seria nenhum ter defeito, porque só vai pegar 3 parafusos. E nenhum ter defeito seria o quê? O evento complementar. Seriam todos os 3 serem bons, serem perfeitos, né? Tá certo? Então vamos trabalhar em função disso. Achar o evento complementar, que fica bem mais fácil. Como eu dei a dica agora há pouco, vamos primeiro falar do espaço amostral. N de ômega. E aí vem a questão. Você tem 50 parafusos e vai, ao acaso, escolher 3 parafusos. Nesse caso, eu vou usar as combinações simples, combinações de 50 para escolher 3, porque esses 3 serão escolhidos de uma forma só e de maneira aleatória, tá? Para quem não lembra, a combinação de N tomados P a P elementos é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então vai ficar 50, que é o nosso N fatorial, 3 fatorial e 50 menos 3, 47 fatorial. Que aqui vai ficar 50, 49, 48. A gente decompõe o fatorial, né? Vou parar no 47, porque eu vou poder cortar com esse 47 aqui embaixo. E o 3 fatorial vou dividindo ele, tá? Esse foi o meu número aí do N de ômega. Com certeza aqui, quando eu dividir, vai dar um número inteiro. Mas eu não vou dividir agora, porque vamos fazer outros cálculos. Vamos lá, a probabilidade do evento complementar, que é os 3 serem bons. Então veja, os 3 serem bons. Como é que fica essa coisa, né? Os 3 serem bons. Lembre, 50 parafusos, 45 são defeituosos, então quer dizer o quê? Isso quer dizer que 45 são bons, certo? Então aqui eu vou combinar dos 45, eu vou sortear 3. Vai cair os 3 dos 45. E aí a fórmula é parecida. 45 fatorial, 3 fatorial, 45 menos 3, 42 fatorial. 45, 44, 43, 42 fatorial. Lembre, quando você vai decompor um fatorial, tem que ir de 1 em 1, tirando de 1 em 1, e onde para, põe o fatorial.
3, fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Corta aqui também. Poderia decompor, como eu falei, mas por enquanto deixa quieto. Tá? E aí vem, quem é a probabilidade do evento complementar de A, né? É o N de A barra, que ficou isso aqui, 45, 44, 43, sobre 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Sobre do espaço amostral, 50 vezes 49 vezes 48, também dividido por 6. E aqui a gente faz aquela multiplicação de extremos e meios, vendo que vai ficar o de cima vezes 6 e o de baixo vezes 6. Então a gente já pode cortar eles aqui, porque eles estão em espaços alternados. Vai ficar 45 vezes 44 vezes 43, dividido por 50 vezes 49 vezes 48. Tá? Vamos então simplificar essa fração, né? O que a gente puder simplificar aqui. O 45 e o 50, ambos dá para simplificar por 5. Então, 45 dividido por 5 vai ficar 9. E 50 dividido por 5 vai ficar 10. Vamos simplificando o que for possível aqui, né? 48 a gente pode simplificar por 4. E o 44 também. Então, 44, quando a gente simplifica por 4, fica 11. O 48, quando a gente simplifica por 4, fica 12. Tá certo? Então, outra simplificação que a gente pode fazer agora aqui na frente, ainda é simplificar esse 9. Muita gente pode dizer, poxa, você vai simplificar tanto. Eu prefiro porque nessas horas que a gente está sem calculadora, né, em algum Enem, prova, concurso, alguma coisa, e quanto mais a gente simplificar, mais fácil ficará o cálculo final, né? Então, o 9 e o 12 dá para simplificar por 3. Né? 9 por 3 dá 3, 12 por 3 dá 4. Então, veja, simplifiquei mais. E aí, no final das contas, fica 3 vezes 11 vezes 43. Conta dá 1.419. Sobre 10 vezes 49, 490, vezes 4. 490 vezes 4, fica 1.960. Tá certo? Aí você me diz. E agora, professor, você calculou a probabilidade do complementar de A, ou seja, dos três serem bons, mas o objetivo da questão é que pelo menos um seja defeituoso. E aí como é que fica essa conta agora com pelo menos um defeituoso? A conta agora com pelo menos um defeituoso ficou fácil, porque a probabilidade do evento complementar é 1 menos a probabilidade. Então, eu posso fazer o contrário também, a probabilidade de A ser 1 menos a probabilidade do complementar. Para essa parte final, a probabilidade de um evento e de seu complementar eles se comportam dessa maneira, como a gente falou nas propriedades, não é isso? Tanto faz eu trocar o A barra por A aqui e vice-versa, viu? Porque eles são complementares um do outro. 1 menos 1.419 sobre 1.960. A gente faz o mínimo, que é o 1, 1960, menos 1.419. Então, aqui embaixo vai ficar 1960 e a parte aqui de cima, 1960 menos 1419, que dá 541. Então essa é a probabilidade dos três de ao menos um, desculpa, ser perfeito, certo? E quando a gente divide 541, agora eu vou ter o auxílio da calculadora, dividido por 1960, dá aproximadamente 0,27. Eu gosto de colocar no mínimo aqui 4 casas, certo? Aqui depois tem um 2. Como é um 2, deixa quieto. Se fosse um número igual ou maior que 5, ele ia acrescentar 1 aqui, né? E aqui a gente transformando em porcentagem vai ficar 27,6 ou 0,60%. Essa é a probabilidade de pelo menos um dos parafusos ser perfeito. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários perguntas. Isso é muito importante, certo, gente? Compartilhe essa aula com pessoas que vocês acham que podem ter um interesse, com pessoas que vão fazer o Enem, com colegas de vocês, alunos de segundo ano e terceiro é o foco aqui dessa aula, mas pode ser também para alunos de primeiro ano, não tem problema nenhum, tá? Estudem e vamos aproveitar esse tempo livre agora para a gente se aprofundar, porque não podemos ficar parados. Tchau, tchau. Matemática se aprende praticando, viu? Procurem um bom livro e pratiquem. Um abraço a todos. Muito obrigado por assistir até aqui.